Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz, você está no Literaturice e esse vídeo é pra gente conversar um pouquinho sobre intertextualidade. Você já parou para pensar que um texto, ele não é texto por si só, que ele pode conversar com outros textos, livros, pensamentos, enfim? Esse vídeo aqui então é para o desafio Literaturice, uma das categorias é intertextualidade. Essa é uma das categorias que eu mais gosto do nosso desafio anual aqui, porque tem muito a ver com literatura e, na verdade, mais do que a gente pensa, a intertextualidade ela faz parte do mundo da literatura. Isso porque todo texto ele é um intertexto, um diálogo com uma sucessão de outros textos, outros livros, outros pensamentos que vieram antes de si. Fazendo parte dessa cadeia, ele também estará presente de uma maneira direta ou indireta em outros livros publicados futuramente. Quem primeiro falou de intertextualidade com essa palavra em si, cunhando a palavra intertextualidade, foi uma psicanalista, crítica literária, uma intelectual chamada Julia Kristeva. Isso aconteceu em 1974, então vejam que é um termo definido e cunhado mais recentemente. Porém, a ideia não é nova. Muitos outros intelectuais, muitos outros pensadores, escritores falaram disso antes dela. E nesse vídeo, além dela, eu vou falar de mais outros dois que eu considero importantes, pelo menos na minha pesquisa e no meu modo de ver, para então o assunto todo. E, gente, eu acho, como eu disse para vocês, bastante instigante, bastante bonito para a gente conversar e refletir a respeito dos livros, da literatura, do nosso exercício literário. A leitura de um livro não pode considerá-lo isolado. O leitor precisa notar que a forma do texto, que o tema, todos os aspectos constituintes desse livro, desse texto, eles podem dialogar com outras coisas que vieram antes dele. Para mim, essa é a ideia da literatura, essencialmente falando, de você carregar todo o pensamento de um momento adiante e de depois você retomá-lo, de qualquer maneira que seja isso. Nisso entra um outro intelectual muito importante para a área de letras, que é o Bakhtin. Eu já falei algumas outras vezes dele aqui no Literaturice, mas ele diz que todo enunciado ele é dialógico, ou seja, todo enunciado, todo texto ele pode conversar com outras pessoas, com outros discursos que ou vieram antes ou estão ali coexistindo. Para ele, qualquer discurso é atravessado pelo discurso de outra pessoa. Isso a gente poderia entrar no conceito de polifonia do Bakhtin, que é bastante importante para a área, enfim, mas a questão toda é que, para ele, diferentes vozes habitam um mesmo discurso, e a gente pode pensar na narrativa de um livro, por exemplo, na constituição dele. Objetivamente falando, um livro, diretamente, ele pode fazer referência a outros, trazer outros pensamentos dentro de si, mencionando justamente esses pensamentos, esses livros. Então você tem, por exemplo, a obra Ulisses, do James Joyce. O paralelo que se faz entre Ulisses e Odisseia é muito grande, porque estava ali no pressuposto do próprio Joyce. Aqui há uma intertextualidade explícita. Ulisses, ele se baseia muito na Odisseia do Homero, apesar de, claro, ter as suas peculiaridades, e muitas. E também há as influências indiretas. Eu penso muito em relação ao escritor enquanto o profissional ali exercendo, né, a sua atividade, de toda a bagagem que ele tem enquanto leitor, enfim, enquanto uma pessoa que observa e que reflete a respeito da vida. E ali você tem toda a bagagem, então tudo que ele já leu, todos os livros que ele gosta e que eles encontraram alguma coisa ali dentro, sabe? Alguma ideia que tem alguma influência de certa alguma ideia que tem alguma influência em sua vida. Eu, por exemplo, eu adoro Virginia Woolf, eu acho que os livros dela contribuem com certos pensamentos, reflexões sobre a vida que, para mim, são cruciais para o meu modo de vida, para como eu enxergo o modo como a gente vive. Não é para menos que eu tenho até uma tatuagem, né, de um símbolo que na obra dela é bastante importante, do farol. Mas o que importa, na verdade, não é a que outros textos e livros, aquele livro que estamos lendo no momento, se refere ou tem como influência. O que importa aí é como ele utiliza essa influência para se constituir. Então, para que você usa isso? Como que está ali dentro daquele livro, na sua constituição, nos seus argumentos? Eu citei Ulisses, do Joyce, que tem essa citação a uma obra de Homero, mas as obras do Homero, elas estão assim como reflexo em muitos livros
livros da nossa literatura, da literatura mundial. Assim como também nós podemos ver muitas citações e muito uso das ideias da Bíblia em outros livros, sejam livros cristãos ou não. Por exemplo, Nárnia, certo? As Crônicas de Nárnia, que tem um paralelo muito bonito e claro claro assim, se você, claro, tiver isso em mente, mas com a história da Bíblia. Então, é toda uma questão muito interessante da gente parar para analisar e pensar a respeito de todos os livros que nós lemos e do que eles podem carregar em si mesmos que sejam de fora, exteriores, assim. E na verdade é o que acontece com todo livro, com todo o conteúdo dele, tem sempre algo externo a ele, certo? Que ele vai interiorizar. Eu escolhi para essa categoria ler no meu ano de 2019 O Construtor de Pontes, o novo livro do Mark Zusak, que tem muito justamente de Homero e de outras obras, e eu até cito isso no vídeo que eu fiz para esse livro, vou deixar aqui no cardzinho para vocês verem. Eu adorei esse livro e sim, tem esse diálogo com outras obras literárias e eu acho fantástico isso na literatura, principalmente quando é bastante explícita. E aí um outro intelectual que eu preciso estar aqui, importante para a intertextualidade, para esse pensamento todo, é o Genet, que eu conheci lá no começo da graduação, em 2015, quando eu precisei pesquisar a respeito de intertextualidade para um trabalho final de alguma disciplina. E ele tem algumas ideias em relação à intertextualidade, ele traz, na verdade, a ideia de transtextualidade. Eu estou aqui com a minha colinha, porque é bastante coisa, mas nisso viriam, então, as relações entre os textos. Para ele, tem algumas relações que ele vai classificar. A primeira, então, classificação é da própria intertextualidade, que seria a presença efetiva de um texto em outro, citação explícita, alusão ou plágio. Então, vejam que até mesmo plágio entra aí nessa categoria para ele. Tem para ele também paratextualidade, que seria a relação do texto em si com os paratextos que o circundam. Se você não sabe, o paratexto num livro, numa obra, então é o título, é a nota de rodapé, prefácio, pós-fácio, enfim, todos os outros textos que compõem um livro que não seja propriamente o texto em si, o miolo, né, assim, o que o escritor foi lá e escreveu, né, são os outros elementos textuais do objeto. A metatextualidade, é muito legal isso, seria o comentário, a crítica, também gera outra questão para a gente pensar, certo? A hipertextualidade, que é bastante própria do nosso tempo, né? Quando um texto deriva de outro, como a paródia e o pastiche. E hoje, como temos a internet, isso daí acaba se expandindo bastante, a meu ver. E por fim, a arquitextualidade, que seria a relação de um texto com o gênero discursivo em que ele se enquadra, né? Com o seu gênero em si, o que é bastante interessante também de se pensar, mas aí eu acho que entra mais uma questão do próprio intelectual da área de letras, enfim, pensando todos os textos que tem ali à sua disposição. Enfim, gente, esse foi o vídeo para a intertextualidade. Eu lembro que lá no comecinho, quando soltei o vídeo sobre o desafio literatura, e se muitos de vocês ficaram realmente confusos a respeito de qual livro encaixar nessa categoria, mas vejam que talvez seja a categoria mais fácil, ou mais gostosa, talvez, né, de encontrar um livro e defini-lo, porque tem muitos livros que conversam com tantos outros livros. Deixa aqui nos comentários o livro que você escolheu ler para essa categoria ou algum outro livro que você leu e que tem claramente uma citação ou até implicitamente. Eu gosto muito dos implícitos também nisso, que eu vou adorar saber, é sempre muito gostoso conversar sobre isso, vocês estão percebendo que eu adoro, né, intertextualidade. A gente se vê no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no Literatura se ainda não for inscrito por aqui. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!